olha, e como é que eu vou ter esse controle central, né, do movimento? Tá? Então, eu vou ter basicamente meu córtex motor, né, no tronco cerebral, que eu vou ter as informações auditivas, visuais, principalmente do labirinto, núcleos vestibulares. Eu vou ter os meus circuitos de padrão gerador de movimento, o agrupamento aqui dos neurônios motores inferiores e a ativação do músculo esquelético. Aqui eu posso ir direto ou passar aqui para padrões geradores. Né? Então, para iniciar o movimento, eu faço isso e isso aqui. Então, o início do movimento, eu dependo da ativação. Então, já começo e depois isso aqui é ativado, eu continuo me locomovendo só com o padrão gerador. E tenho aqui os núcleos da base, o cerebelo, né, que vão modular esse movimento. Então, vamos olhar no tronco cerebral. Então, no tronco cerebral, a gente vai ter alguns circuitos neurais que estão relacionados com o movimento. Ó, neurônios aqui na região vestíbulo espinhal. Esse aqui, desculpa, na região vestibular, nos núcleos vestibulares. Esses neurônios eles vão se projetar para os motoneurônios, que estão na medula espinhal, por isso que o trato é vestíbulo espinhal. Aqui eu tenho os núcleos reticulares, da formação reticular, por isso que eu tenho um retículo espinhal, esses neurônios vão se projetar para a formação reticular, certo? Eu tenho aqui, ó, no teto do mesencéfalo, né, esse aqui é o nível do mesencéfalo, por isso que eu chamo teto espinhal, e aqui o núcleo rubro, neurônios aqui que se projetam para os motoneurônios. Então, esses neurônios, né, o circuito seria exatamente, ó, estaria aqui, ó, o tronco encefálico. Então, o tronco encefálico, ele se projeta para a medula espinhal e recebe informações da medula espinhal. Quem é essa informação que vai para cá, para o tronco? Olha, vem daqui, da periferia. Dor, articulação, comprimento muscular, tudo isso está vindo para cá, receptores sensoriais, vem para cá. Parte dessa informação vai para a medula, formando os reflexos medulares. Né? Parte dessa informação chega na medula e ascende para o tronco encefálico, promovendo os reflexos no tronco encefálico. Parte dessas informações vão para o cerebelo. O cerebelo, então, ajusta o tronco encefálico. Parte dessas informações no tronco encefálico vão para o tálamo e para a área cortical. E aí promove ajustes voluntários. Né? Então, a gente tem aqui os circuitos, tanto do tronco como da medula, que nós vamos chamar circuitos longos e circuitos curtos. Então, quando a gente fala daqui, ó, na própria medula, eu vou ter circuitos curtos. Circuitos que estão relacionados, por exemplo, com reflexos de estiramento, né, reflexo tendinoso, reflexos de retirada. Okay? Mas eu tenho reflexos longos, circuitos longos, como, por exemplo, os reflexos de tronco cerebral, o controle, né, postural pelos núcleos vestibulares para os membros inferiores. Então, circuitos longos de ajustes. Uma coisa importante, né, é aqui, ó, isso é fundamental para o nosso movimento. É o movimento ocular. O movimento ocular é uma das coisas mais importantes que nós temos. E esse movimento ocular, ele vai ter, ó, informações aqui do colículo inferior. Lembrem que parte da projeção da retina vai para lá. Não é levando informação, né, de imagem, mas é promovendo o movimento ocular. Então, o que é que eu tenho? Se um objeto se movimenta, aparece no meu campo visual, geralmente vai aparecer perifericamente, parte dessa informação pode ir para o meu córtex occipital, mas parte dela vai para onde? Ó? Né, para cá, que vai ajustar o movimento da cabeça, o movimento ocular, a minha postura. Então, eu estou sempre integrando essas informações. Aqui, né, eu tenho a posição mostrando
né, que é o encéfalo, né, real, que é um diagrama, mostrando aqui o núcleo rubro, certo? A presença dele aqui, tá? Que é o tálamo, então aqui daqui um pouco abaixo do tálamo. E aí, né, o controle, né, olhando basicamente os núcleos da base e o cerebelo, né? Porque esses circuitos aqui descendentes, aqui no tronco cerebral, eu vou ter, ó, retículo espinhal, vestíbulo espinhal, rubro espinhal. E aqui é o córtex espinhal. Então, isso aqui é o movimento, certo? Voluntário. Aqui, né, eu vou ter no tronco cerebral os ajustes de postura e movimento ocular, e na medula eu vou ter os reflexos medulares. E, é claro, os neurônios que vão se organizar para gerar o movimento de locomoção. Ok? Vamos passar para essa fase aqui, ver o cerebelo, né? Vocês já viram bastante, né, com a Miriam, o cerebelo, não é isso? Então, estão claro. Então, vou passar nessa parte de demonstração anatômica rápido. E, basicamente, a gente vê essa distribuição, né, que a gente chama, né, do espíneo, cerebelo, né, aqui o vestíbulo, cerebelo, né, e o cérebro, cerebelo. Olha, aqui eu já sei, ó, quando eu falo vestíbulo, cerebelo, já sei que isso aqui tem alguma coisa a ver com relação mais postural. Né? Isso aqui está conversando lá com os núcleos vestibulares. O cerebelo, né, está aqui, então isso aqui é a região cortical, certo? Eu tenho um pendúculo cerebelar superior, o pendúculo cerebelar inferior, né? Aqui eu tenho o córtex e aqui eu tenho os núcleos profundos. Olha, aqui eu tenho, ó, os núcleos vestibulares, olivo inferior, os núcleos contínuos, e esses aqui vão se projetar para o cerebelo. Né? Então, a projeção para o cerebelo, para o córtex cerebelar, ela vem, né, lá do córtex, né, motor, frontal, né? E na ponte, os núcleos contínuos, vai pelo pendúculo cerebelar médio, o córtex. Aqui, ó, o pendúculo cerebelar inferior vai, né, os neurônios se projetando da oliva inferior, medula espinhal e núcleos vestibulares. Né? Aqui, está aqui a representação, pendúculo cerebelar inferior, o médio. A saída, né, do cerebelo, do córtex do cerebelo, eu vou projetar para os núcleos cerebelares profundos, e dos núcleos cerebelares profundos pelo pendúculo cerebelar superior para o tálamo, e do tálamo para o córtex motor primário e o córtex pré-motor. Então, olha, o cerebelo está recebendo projeções de áreas sensoriais periféricas da medula espinhal, informações vestibulares, informações de posições de movimentos oculares e informações de qual movimento eu quero realizar. Né? Então, o cerebelo ele vai ser importante porque ele vai integrar a informação voluntária, que eu tomei a decisão de fazer o movimento, com a informação que o movimento está sendo realizado. Certo? Aqui a estrutura, né, só do córtex cerebelar, ela é bastante complexa. Essa célula, a célula de Purkinje, tem uma ramificação dendrítica gigante, né, ela é muito rica. E a gente tem algumas características, né, das lesões cerebelares clássicas. Né? Então, quando a lesão é nessa região do que a gente chama do cérebro cerebelo, que é a zona lateral, aqui, né? Então, ela recebe projeções aqui pelos núcleos do córtex para os núcleos contínuos. Tá? O córtex está recebendo projeções sensoriais, integra, devolve, né, para cá, isso aqui está processando. Então, isso aqui eu vou ter a função de coordenar o movimento que eu planejo. Né? Então, quando isso tem uma lesão nessa área, você tem uma lesão grave, né? Você vai ter aqui o que a gente chama de ataxia. Ataxia é um nome geral de alterações na coordenação do movimento. Certo? Então, eu vou ter uma diminuição do tônus muscular, porque a informação para o córtex, né, reduz a atividade motora, com isso você tem a diminuição do tônus, né? Você tem um distúrbio do planejamento motor, né? Você pode ter o que a gente chama, né, de tremor de intenção,
esse tremor de intenção é diferente, por exemplo, do tremor de Parkinson. O tremor de Parkinson é o tremor de repouso. Quando eu estou em repouso, o tremor de intenção é que eu vou pegar agora a câmera. Então, alguém diz assim, professor, o senhor pode pegar a câmera? Eu vou com a mão. Então, se eu tiver uma lesão nessa região lateral do cerebelo, aí eu vou fazer isso. Então, na hora que eu tento fazer o movimento, é que aparece o tremor. Certo? Então, eu vou pegar o mouse. Aí, enquanto eu estou executando o movimento para pegar o mouse, é que eu tenho um tremor. Parei, eu tenho um tremor. Então, tremor de intenção nesse aspecto. Certo? E tem também alteração de nistagmo. Nistagmo é esse movimento reflexo dos olhos. Se eu movimento a cabeça, ele movimenta. Né? Então, no nistagmo patológico, esse movimento ele é brusco. Quando eu tenho aqui, né, na parte que eu chamo de espino cerebelar, né, que é a zona intermediária aqui, ela vai ser relacionada com as correções dos movimentos. Né? Então, aqui, quando eu tenho uma lesão, né, eu vou ter exatamente o que eu vou chamar também a ataxia, né, a geral, né, do movimento. A marcha ela se torna instável, né, ela vai ficar oscilando, tá? E você vai ter erros de execução motora. Qual é o erro de execução motora? Veja, por exemplo, eu tenho aqui esse copo e eu quero pegar o copo. Eu vou e pego o copo com toda a habilidade, sem problema nenhum. Então, a execução motora foi correta. Mas se eu for e passo a mão do copo, posso derrubar o copo, né? É porque eu tive um erro na execução do movimento. Né? Ou o clássico, né, que é você fazer a ponta do dedo no nariz. Você pede para o paciente fazer isso. Tá? Então, ele estira e vem. Se eu fizer isso com os olhos fechados, eu acerto. Eu acerto por quê? Porque é o meu cerebelo que faz. Se eu tiver uma lesão, né, no espino cerebelo, eu vou fazer isso aqui, ó. É que meu dedo foi parar. É que meu dedo foi parar, eu não consigo executar. Porque a velocidade desse movimento aqui tem que estar corrigindo constantemente ao longo do movimento ao cerebelo. E a outra, né, que é o vestíbulo cerebelo, que basicamente, né, vai levar, né, o que a gente vai chamar de ataxia troncular. Então, veja, eu posso ter o movimento do sujeito que está andando, balançando, e a outra coisa, e ficar balançando. Né? Então, isso é ataxia troncular. E a base é alargada. Então, eu gosto, né, sempre de dizer, todos nós temos uma lesão cerebelar, né, quase todos nós passamos por essa experiência de ter uma lesão cerebelar. Né? A minha professora de neurologia, né, a professora Socorro, há vários anos atrás, no século passado, ou melhor, no milênio passado, quando eu fiz graduação, ela dizia isso para a gente, né, estudante. Todos nós precisamos ter essa experiência de ter uma lesão cerebelar, química, reversível, para a gente poder, né, facilmente dar o diagnóstico de lesão cerebelar nos nossos pacientes. Que é que quando a gente está embriagado. Né? Eu já me embriaguei várias vezes, né? Algumas vezes controlada, outras nem tanto. Né? Mas, conforme a idade, a gente vai controlando melhor. Mas é importante para a gente aprender. Então, é exatamente o que ocorre. Né? É uma lesão química do cerebelo reversível. Né? Todos esses sintomas que eu falei para vocês ocorrem quando a gente está embriagado. Diga. Ela precisa muito do cerebelo para fazer aquilo. Né? Os movimentos, né, que a dança faz é um espetáculo, né? O cerebelo ele é fundamental. Porque você vai executar eles várias vezes. Né? A gente brinca, né? Diz, esse fulano de tal, né, não sabe dançar, não tem cerebelo. Né? Inclusive faz essa brincadeira. É claro que não dançar tem vários outros motivos,
Mas uma lesão cerebelar dificulta você executar os movimentos em uma sequência, né, perfeita. Uma pessoa que é mais dura assim, para dançar, então tem cerebelo menos desenvolvido? Não é um cerebelo, ou seja, é falta de memória motora para executar os movimentos. Certo? É do mesmo jeito, você toca piano? Não. Mas por que não? Qual é a habilidade motora não? Mas é treinamento, é aprendizagem. Aí vem muito isso do futebol. Tem pessoas que nascem já, que parece que nascem já com memória, e gente que tem que treinar muito para conseguir. Não, na verdade, o indivíduo não nasce com memória de jogar futebol. Ele nasce com algumas habilidades motoras, periféricamente, de fibra, muscular, de neurônios, de conjunto de neurônios, tal, etc. E aí, hiperestimulado em determinada época, e fica mais fácil dele aprender. Mas, por exemplo, o indivíduo ele aprendeu a jogar futebol e está com um piano na frente dele e ele não faz nada. Não consegue mexer direito. Ou o indivíduo joga futebol muito bem, ou dança forró muito bem, e aí você entrega, por exemplo, uma caneta para ele e ele não consegue reproduzir uma letra de qualidade. Ou às vezes ele nem joga futebol, nem dança forró e nem escreve direito. Entendeu? É o meu caso, por exemplo. Tá? Não é uma questão do cerebelo, é uma questão de falta de aprendizagem. E aí os núcleos da base. Vamos ver os núcleos da base. Vocês já viram também com a professora Miriam. Então, o que a gente tem? Basicamente é o córtex onde vai se iniciar o movimento. Então, antes de eu ativar o neurônio, o motoneurônio superior, eu vou ativar alguns neurônios corticais, que são neurônios que estão planejando o movimento, estão processando o movimento inicialmente. Então, esses neurônios, que estão aqui na região córtica frontal, na parte parietal, se projetam para cá, para esses núcleos, o núcleo caudado, o cutâneo, e desses núcleos se projetam também lá neurônios, lá do mesencéfalo, da substância negra, e esse processamento aqui vai, isso aqui é a entrada para os núcleos, daqui eles vão, a saída aqui, ao globo pálido, eu tenho a parte externa e a parte interna, a parte interna se projeta para o tálamo, que aqui é o complexo ventro anterior, ventro lateral, e esse volta para o córtex motor. E aí, promovendo a liberação ou não. Esta via aqui é uma via excitatória. Tá? Então, o tálamo é que vai liberar o movimento. Então, o que ocorre aqui, em situação de repouso, nós não devemos fazer movimento, tem que ficar quieto. Então, esta via daqui de saída dos núcleos da base, que é do globo pálido interno, ela é inibitória. Então, aqui inibe o tálamo não ficar ativando o córtex voluntariamente, independente, e aí a gente não ficar fazendo movimentos malucos. Então, ficar quieto. Então, primeiro eu mando, então, a informação daqui para cá, e se aqui disser, tá legal, execute o movimento. Aí, essa inibição é quebrada, permitindo com que o tálamo diga, ok, execute o movimento. Certo? Então, os núcleos da base vão fazer isso. Pegar o que é que eu tenho, avaliar se é possível e permitir que esse movimento seja executado. Então, basicamente, são esses dois circuitos, que a gente chama de circuito aferente. Eu vou dizer o seguinte, do córtex, aqui, ele é excitatório. Do córtex para o globo pálido, é inibitório. E do globo pálido para o tálamo, é inibitório. Então, essa inibição aqui, ela é importante, porque em situação de repouso, ela é mantida. Porque não tem excitação aqui, não tem inibição. E aí, com isso, essa inibição, ela não está acontecendo. Quando isso aqui decide que está ok, essa inibição aqui não ocorre, e o tálamo pode permitir que o córtex ative. Ok?
Uma questão importante é aqui, ó, é a modulação da substância negra nessa parte. Então, o que ocorre? Parte aqui do caudado butânico, ele inibe, né, de uma forma transitória aqui o globo pálido, né, interno. O globo pálido interno, ele é a saída dos núcleos da base e ele inibe, né, o tálamo de uma forma tônica. Tônica significa sempre, está sempre inibido, ok? E aqui, né, o que ocorre? Por que é transitório? Porque, na verdade, quando eu penso em executar um movimento, aí isso aqui do córtex ativa isso, né? E aqui a substância negra ativa também essa área. Ao ativar, promove a inibição disso. Inibiu isso aqui, essa inibição tônica desaparece. Quando eu não tem inibição do tálamo, o tálamo agora permite que o córtex pré-motor vá liberar o comportamento, né? O movimento que foi planejado, etc. Agora, essa aqui que nós vimos aqui, pela a via que a gente chama de D1, né, que é dopaminérgica, então aqui, na verdade, eu tenho neurônios aqui é o mesmo neurônio, só que esse aqui eu vou liberar dopamina, esse neurônio aqui ele vai ter o receptor da família D1. Aqui ele vai ser o receptor da família D2. Aqui eu vou ter uma ação excitatória, o D2, né? Ou seja, quando a dopamina se liga aos receptores tipo D2, inibitória. Então, na verdade, né, eu posso ter uma via direta e uma via, né, indireta para a responsabilidade de controlar essa resposta tônica aqui. A via aqui passa, né, pelo núcleo subtalâmico. Então, eu tenho duas grandes, né, síndromes que alteram, né, os núcleos da base. A principal dela, que é o que nós chamamos, né, a doença de Parkinson, é uma doença hipocinética. Cinética significa de movimento. Hipo é a redução do movimento. Né, dificulta o movimento. Tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho uma redução dessa ação dopaminérgica. A redução desses neurônios dopaminérgicos faz com que estes neurônios aqui, que são neurônios que inibem o globo pálido interno, eles não sejam ativados, porque eu não tenho dopamina aqui. E esses neurônios aqui, que inibem o globo pálido externo, eles não são inibidos, porque não tem dopamina. Com isso, este mecanismo de inibição do globo pálido externo está aumentado. E este mecanismo de inibição aqui do globo pálido interno está diminuído. Olha, o que é que ocorre? O globo pálido externo, ele inibe o núcleo subtalâmico. Mas como ele está muito inibido, não vai ter inibição do núcleo subtalâmico. Os núcleos subtalâmicos promovem uma excitação do globo pálido externo, ou do globo pálido interno. Então, o globo pálido interno, que em condições de repouso já está inibindo tonicamente o tálamo, ele deixa de receber inibição do caudário do tálamo e ainda recebe uma excitação do núcleo subtalâmico. Com isso, essa inibição tônica sobre o tálamo, ela está muito grande. Com isso, o que ocorre? A excitação cortical está diminuída, por isso que gera uma hipocinesia, uma diminuição, uma dificuldade de movimento, chegando numa situação mais grave, inclusive aquilo que nós vimos, né? Freezing ou congelamento da massa. O indivíduo não consegue se mexer. E essa tentativa de se mexer, inclusive no repouso, vai gerar o que nós chamamos de tremor. E o tremor, no Parkinson, ele se caracteriza, ele é assimétrico, sempre ele é predominante numa área do que outra, isso é característico, né, do Parkinson, né, e a dificuldade, né, de iniciar o movimento. Uma outra doença também relacionada aos núcleos da base é a doença de Huntington.
que é uma hipercinesia, ela é hipercinética. Ela é decorrência de uma hiperativação aqui do globo pálido externo, né, promovendo uma hiperinibição do globo pálido interno, então diminui essa inibição tônica, ela inibe demais o núcleo subtalâmico, então deixa de ativar isso aqui, diminuindo mais ainda essa inibição tônica. Isso faz com que o tálamo agora faça uma hiperexcitação do córtex motor. E aí um paciente com doença de Huntington, ele vai, né, andar desse jeito, né? Então, vai fazer assim. Então, o paciente com Parkinson vai ter dificuldade de andar, e o paciente com doença de Huntington vai, que a gente chama de coreia, que é esse movimento balístico, movimento brusco. Né? Vocês vão perceber, muitas vezes, um paciente dando assim. Provavelmente, esse paciente pode ser duas coisas. Ele pode ser um paciente com doença de Huntington, mas geralmente ele vai ser um paciente com Parkinson que está tomando o medicamento para controlar a doença dele, a levodopa. Só que quando a gente toma um remédio, o que é que ocorre fisiologicamente? Você vai liberando a dopamina aos poucos. Quando você toma um medicamento, a concentração dela vai lá para cima e vai caindo gradualmente. Então, no início, eu fico com um nível de dopamina muito alto. E aí, eu fico como se eu tivesse uma coreia. Aí, por isso que você vai ver o paciente com Parkinson, dele andando desse jeito, segurando os braços não vai batendo. Então, essas são exatamente as duas diferenças, né, da doença de Parkinson, da doença de Huntington. O paciente com doença de Parkinson, quando ele é tratado, o efeito colateral vai ser exatamente ter uma hipercinesia, porque você quer bloquear essa hipocinesia. Diga, Tiago. Isso. Aqui, né, ela não é uma coisa tão simples, mas a gente usa, né, algumas substâncias que vão bloquear, né, a acetilcolina, que aqui uma das vias é uma via colinérgica que faz essa hiperativação, certo? E aí você consegue bloquear, né, a coreia, né, esses movimentos bruscos. E a modulação da substância negra, é a modulação, está sempre liderando. Está sempre liderando. Ela tem modulações periféricas, né? Mas os núcleos da base, né, ele tem esse circuito motor, mas ele também tem esse circuito que a gente chama executivo, que é a capacidade de tomar decisão. Vai estar também alterado no paciente com Parkinson. E o outro que a gente chama de circuito límbico, que tem a ver com as emoções. Então, quando a gente fala que doença de Parkinson, doença motora, principalmente, mas ela é também uma doença que altera a cognição, altera a emoção, porque a cognição altera a tomada de decisão, altera, né, a cognição. Então, um paciente com Parkinson não tratado, ou, né, mais grave, ele vai ter dificuldade de atravessar a rua, por causa do movimento, ele vai ser mais lento, porque ele é hipocinético, mas ele vai ter ainda mais dificuldade cognitiva de avaliar o veículo que está vindo e o tempo que ele vai fazer, né, a travessia da rua. Então, esse é um paciente que eu preciso ter muito cuidado com ele. Então, a doença de Parkinson, né, isso aqui é um caso bastante interessante. Né? Veja, isso aqui é um paciente que está em repouso, olha o tremor, ele é assimétrico, ele tem mais tremor do lado de cá do que dessa outra mão. O que esse paciente tem, ele foi implantado eletrodos aqui. Aqui o médico está fazendo aqui uma regulagem da frequência, ensinando, né, aqui o acompanhante do paciente a fazer a hiperestimulação, a estimulação elétrica profunda. Essa estimulação, o que ele vai fazer? Olha, aí começou a estimular, parou o tremor, o paciente agora está falando, ele não estava falando,
A gente não está ouvindo, não tem o áudio. Agora, olha a habilidade dele, ele não conseguia fazer isso. Né? Como é que é feito isso? Na verdade, o que eu estou é bloqueando, tá? Fazendo isso aqui, ó. Eu estou botando um eletrodo aqui e bloqueando esses neurônios. Ao bloquear esses neurônios, eu libero isso aqui, libero o movimento. Então, o que você faz? Você implanta um marca-passo, que na verdade é o estimulador. Esse estimulador, para implantar, veja bem, esses neurônios aqui, vou botar aqui. Aqui, ele, olha, eu tenho que botar aqui, ó. Então, imagina que eu tenho que implantar aqui, ó, um eletrodo até aqui. Não é tão simples. Então, na verdade, a gente usa uma técnica que é de múltiplos eletrodos. Então, é como se eu tivesse, né, vários, né, eletrodos. Que é assim, né? Então, cada um aqui são pontas de eletrodos diferentes. Só que micro eletrodos pequenos. Eu vou, faço a tomografia, a ressonância do paciente, e aí determino, ponho um aparelho, né, para exatamente que eu faça as coordenadas, que a gente chama de um aparelho estereotáxico, e aí vou colocar os eletrodos aqui. Eu sei que um desses três vai chegar lá no lugar que eu quero. Pode ser esse, pode ser esse, ou pode ser esse. E aí eu testo. E é exatamente, né, aqui está fazendo, entendeu? Eu posso testar e saber qual o eletrodo 1, o eletrodo 2, 3 ou 4, né, que ficou no lugar correto. Porque é muito pequeno e o acerto não é tão preciso. Mas pelo menos eu sei que um deles vai ficar mais ideal para inibir, né, a inibição, né, tá lá. Esse paciente já está com os eletrodos, então já tá, já fiz a cirurgia, já implantou, certo? Se deixa de estimular, ele fica com tremores. O paciente, por exemplo, a gente consegue fazer essa cirurgia com o paciente acordado. Coloca os eletrodos e na hora de colocar os eletrodos, eu estou lá testando e o paciente respondendo para mim. Hã? Sim, você abre só um furo aqui e pum, com os eletrodos. Aí você pega a fio, vem por baixo e coloca, né, o marca-passo aqui na pele. Aqui no caso, o marca-passo ainda não está na pele, né, no caso desse paciente eu não sei exatamente, né, mas aqui, ó, você fez um pequeno orifício, entrou, botou, né, e vai por debaixo da pele, subcutâneo, e implanta o marca-passo aqui, como se fosse um marca-passo partido. Eu vi que está tendo também um trabalho na UFRN, lá no UOL, exatamente de massa. Você sabe como é que está funcionando isso? Aqui no caso? No UOL. Não, no UOL, por exemplo, basicamente a gente faz o tratamento clássico primeiro, que é reposição de dopamina, né, que é L-Dopa. Você faz o L-Dopa, usa, né, alguns medicamentos para você bloquear os efeitos, né, indesejáveis da L-Dopa, que você vai alterar também as respostas colinérgicas, então para não ficar fazendo muitos movimentos, e os cuidados gerais. Esses são o padrão clássico que a gente faz no indivíduo contábil. Mas a gente está desenvolvendo, tudo isso do quarto amigo meu fizeram, assim, ele não está tendo resultados prolongados. Tipo assim, ele passou por 4 meses, tem grandes sintomas. Não sei. Eu sei que já se fizeram, né, fizeram várias técnicas. Uma delas, por exemplo, foi fazer a remoção, né, fazer a lesão do tálamo, né, parte do tálamo, né, do dentro anterior e lateral. Né? Você lesionava ali, né, ou lesionava, né, o globo pálido interno, e você melhorava. Mas o problema é que quando você faz a lesão, é que é irreversível. E aqui, quando você faz o eletrodo, né, é muito fácil. Qual o grande problema dessa cirurgia ainda? É que os eletrodos todos são importados, e o que é hoje, você tem que comprar tudo de uma única empresa e sai muito caro. O grande desafio é você desenvolver, né, um produto nacional que possa você ampliar. Um preço de uma cirurgia dessa hoje, em torno, a última vez que eu vi,
estava em torno de R$300.000, né? Com a alteração de dólares, isso pode ter subido, né, bastante, o que dificulta. Mas o SUS implanta, né, eletrodos, não para todo mundo, né, porque a gente só implanta em casos graves, mas a gente poderia estar implantando em casos menos graves, né, para melhorar, né, os pacientes. Né? Existe uma dificuldade muito grande para conseguir, né, esse tipo de cirurgia. E o movimento voluntário, né? Ou seja, eu vou tomar a decisão de executar o movimento. Então, primeiro, tenho que planejar o movimento, que aqui eu estou representado pela ideia do movimento. Aí, isso eu vou, os núcleos da base, né? Vai para lá, deu ok, córtex motor e executa. Enquanto está executando o movimento, a informação está sendo recebida pelo cerebelo, que devolve para o córtex, que devolve para cá, e o movimento está acontecendo. O cerebelo, ele participa tanto da avaliação contínua do movimento, né, vindo, né, do próprio, né, que está acontecendo na minha decisão cortical, bem como as informações sensoriais do movimento em si. Os núcleos da base, basicamente, é o início do movimento. Tá? Ajuda? Pessoal, vendo? Então, né, eu tenho várias áreas, né, para poder ter a execução do movimento. Então, aqui tudo, né, que a gente vai chamar o córtex pré-frontal, a área associativa, é para planejar. Né? Esse planejamento aqui, ó, esse circuito, é um circuito importante para executar o início do movimento. Autorizou, córtex motor, tronco encefálico, medula espinhal, produz o movimento. Receptores sensoriais vai ter os reflexos medulares, os reflexos que vão depender do cerebelo e os ajustes promovidos pelo córtex sensorial, né, desde, né, da região, né, do labirinto, visual, auditivo, somatosensorial, etc. Então, quando a gente fala de áreas, né, pré-motoras, isso aqui. Né? Então, aqui eu tenho um suco central, né, o suco sensorial, o córtex sensorial primário, o córtex motor primário. Então, toda a parte de planejamento eu dependo dessa área e aqui a execução. Então, isso aqui é na área mais posterior, mais medial, né? Que aqui a gente tem a parte da área 24, o giro do símbolo. Essa parte aqui é parte motora também. E aí a gente tem, né, os estímulos. Então, a ativação do nosso córtex e a produção do nosso córtex vai depender da complexidade do movimento. Então, esse aqui é um movimento simples. Imagina que esse sujeito aqui, ele está numa ressonância e eu peço para ele fazer isso. Só isso, né? Fazer esse movimento. Olha, ele fazer esse movimento, eu estou ativando o córtex motor e o córtex sensorial, certo? Porque eu estou, né, promovendo, né, a ativação do meu sistema somatosensorial. Então, eu estou ativando as duas coisas simultaneamente, o motor e o sensorial. Porém, se eu fizer agora uma outra coisa, eu não vou mais só mexer o dedo, eu vou pedir para ele fazer isso aqui, uma sequência. Esse movimento já é mais complexo. Então, por ele ser mais complexo, olha, eu vou ativar a mesma coisa, o somático, o sensorial, o motor e o sensorial, mas a área motora associativa, o córtex pré-frontal, porque aqui eu vou estar tendo um planejamento e a definição. Então, eu posso definir, por exemplo, aqui eu estou dizendo que a sequência tem que ser 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Né? Então, eu estou fazendo, né, uma sequência lógica que eu dependo de outras áreas. Além disso, olha, né, córtex pré-frontal inferior, a área motora, né, suplementar, de ambos os hemisférios são ativados. Não só exclusivamente da mão que estava envolvida. Porque aí eu tenho maior complexidade. Enquanto eu estiver fazendo só isso aqui, eu só vou ativar um córtex. Aqui, olha,
Isso aqui é uma imagem real. Essa aqui, eu estou colocando aqui para mostrar para vocês, porque essa aqui é a primeira imagem de ressonância funcional feita aqui no RM, no estado do Rio Grande do Norte, aqui no UOL. Na verdade, essa imagem ela foi elaborada, foi montada, porque nós estávamos testando, né, a máquina de ressonância daqui, né, e isso aqui era na época ele era estudante de medicina, né, e basicamente o que a gente fez foi colocar ele para ele fazer exatamente esse movimento, enquanto fazia a ressonância. Isso aqui é a ativação da área motora, né, somática. Vocês verem que aqui, ó, tem isso aqui, isso é o que a gente chama, né, de ativação fantasma. Né? Isso é por causa a máquina ainda não estava com a configuração tão perfeita, então acabava detectando, né, sinais que não eram do crânio do sujeito. Então, na verdade, essa aqui é só uma imagem histórica para vocês. Então, esse processamento no córtex primário, né, ele vai levar várias coisas. Né? O que eu queria chamar a atenção de vocês, a gente sempre falou, eu vou planejar, pego essa informação, levo para o núcleo da base, lidero e executo. Enquanto eu estou executando, eu estou recebendo as informações sensoriais. Né? E essas informações sensoriais eu posso ter reflexo na medula, posso ter reflexo no tronco cerebral, tipo, por exemplo, né, os ajustes posturais, ou eu posso ter, né, as informações, né, lá, né, os ajustes visuais. Mas eu vou ter aquilo que eu vou chamar de ruídos. Quem são ruídos? Agora, na sala, nós estamos vendo um ruído grande, o barulho da chuva. Né? Ou uma desatenção que a gente tem. Então, às vezes, a gente está executando um movimento e o ruído pode tirar a nossa atenção de fazer, né, o movimento ser diferente. Né? Ou o movimento, inclusive, às vezes, pode até ser facilitado, né, por pistas externas, né, que não obrigatoriamente tem a ver com o movimento em si. Aqui, olha, exatamente a relação, né? Ó, a área premotora, os núcleos da base estariam aqui. Essa comunicação aqui, ó, vai e volta para facilitar a ativação disso. Certo? Porque aqui eu tenho uma área motora que vai ter o meu neurônio motor superior. Certo? Uma questão importante, né? Ó, aqui a área visual, aqui a área parietal, essa área aqui é a área de associação. Essa área ela recebe projeções de diversas áreas sensoriais. Então, a área aqui pré-motora, ela está em comunicação indireta com essa área de associação. Então, para executar o movimento, eu estou lá consultando e recebendo informações diversas, né, de estímulos sensoriais diversos que nós temos para modular e permitir que a gente execute ou não, né, o nosso movimento. Aqui estaria um exemplo, né, basicamente. Então, olha, eu vou fazer um movimento, né, da mão. Pode ser esse movimento, pronação, supinação, etc. Eu vou onde? Olha, tomar a decisão, vou conversar com o tálamo, ou com o núcleo da base, executar, ativo o motoneurônio superior, o motoneurônio inferior e ativo o músculo e executa o movimento. Então, uma alteração no movimento pode ser em diversas escalas. Aí, para a gente fechar essa parte, né, da realização do movimento em si, né, eu queria comentar um pouco sobre o que a gente chama de interface cérebro-máquina. Na verdade, eu colocar um conjunto de eletrodos na área aqui, ó, córtex sensorial,
nessa região, porque, olha, eu sei que eu tenho que ter uma ativação aqui para ativar a área motora primária para executar o movimento. Eu sei que na medula eu já tenho, por exemplo, um padrão de movimento. Então, por que não eu pegar a informação do córtex e levar para uma máquina e fazer essa máquina executar o movimento? Né? Então, uma das formas é você fazer isso, né? Está aqui, ó. O exemplo, estou colocando aqui os eletrodos. Os eletrodos vão aqui para essa máquina, ela está adquirindo milhares de atividade elétrica de neurônios sensoriais e motores, do córtex motor, motor pré-motor e córtex sensorial. Isso vem para uma máquina que vai fazer a avaliação, né, disso, e codificar, e determinar que esse braço robô se movimente. O que o animal aqui está fazendo? Ele está vendo aqui uma posição aqui desse, essa bolinha, ele pode controlar pelo movimento do braço. Então, se ele mexer a alavanca para cá, né, se ele mexe a alavanca para lá, né, nessa posição, ou seja, se vai para a esquerda, a bolinha vem para a esquerda. Se ela vem para a direita, a bolinha vem para baixo. O que ele precisa é pegar essa bolinha aqui e trazer, botar ela aqui em cima desse branquinho aqui. Na hora que ele põe aqui em cima, ele ganha uma recompensa, que é, por exemplo, um suco de laranja. Ele aprende a jogar muito fácil. Então, o que você faz? Olha, eu sei que quando ele vira para cá, eu tenho um padrão de atividade neural. Essa máquina aprende e aí faz. Quando ele vira para cá, o braço robô vai para lá. Quando ele vai para lá, o braço vem para cá e assim sucessivamente. E aí eu descrevo os diversos tipos de grau de liberdade do movimento desse braço robótico. Olha, isso aqui é o conjunto de eletrodos que a gente pode implantar hoje. Né? Olha o tamanho que é aqui. Isso aqui é uma moeda de um dólar, bem pequenininha. Olha o tamanho aqui, eu tenho quase que 200 eletrodos aqui. Eu vou colocar aqui no córtex. Eu posso usar diversos tipos de modelo, né? O que eu chamo, por exemplo, eu posso botar eletrodos dentro do córtex, que é uma coisa mais invasiva. Posso controlar, por exemplo, um robô, né? Aqui é uma brincadeira, é só um robô aqui da Heineken, que me serviria cerveja quando eu quisesse. Né? Só eu pensar, cerveja. Eu pensei, ela vem, me entrega já geladinho, o sonho, né, de qualquer um. Né? Então, aqui eu vou controlar, né, o movimento. Eu posso também ter outras, que é utilizando, por exemplo, o eletroencefalograma. Aqui eu tenho um sujeito de eletroencefalograma e, olha, ele vai, por exemplo, um cursor e definindo a letra para escrever, por exemplo. Mas eu posso ter outros tipos de interface que eu faço o seguinte, eu não ponho nada na minha cabeça. Mas imagina que ocorre o seguinte, eu perco aqui o meu braço. O toqueiro, né, trabalha demais, se cansa, cai, rala aqui o braço todo, cai no asfalto, sujo, infecção, granena, precisa amputar o braço. Mas toda a inervação que via para a mão e para o braço continua. Essa inervação, ela passa por aqui. E aí, o que é que eu faço? Né? Então, mais o braço. Eu crio uma prótese robótica, que vai poder, por exemplo, fazer esse movimento, abrir e fechar. Aqui na região peitoral, eu tenho um músculo. Eu posso aprender a controlar, fazer o movimento desse músculo aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego, faço a prótese, que ela é ativada eletricamente. Mas o sensor de ativação, eu coloco como se fosse uma manta, cheia de eletrodos aqui, nessa região. Então, eu digo que quando eu contrair essa parte do peitoral, a mão faça isso. Quando eu contrair essa parte, faça isso. Faça uma
flexão da minha prótese, né? E assim sucessivamente. Então, isso também já existe no mercado, né? E alguns já foram feitos, né? Os pacientes, é claro, o paciente não tem, por exemplo, ele pode perder os 2 braços. Mas se ele puder ter um braço que faça isso, traga para a boca dele, isso já é um ganho, né, de autonomia para ele muito grande. Aqui é um exemplo, né, que aqui está coberto, né, para a gente não ver o eletrodo que está aqui em cima. Esse braço aqui está sendo controlado pela atividade elétrica do córtex. Né? Então, vocês verem aqui, né, aqui oferece, né, o braço robótico vem, ó, pegou e leva. Do mesmo jeito, eu posso fazer para estimular os membros inferiores, né, no caso aqui, para recuperação de movimentos. Eu posso também aprender, né, eu tenho um problema de atividade, usando uma touca, né, e a cada vez que eu estou pensando qual movimento eu vou fazer, eu vou ter padrões de atividades elétricas diferentes, e para cada padrão eu vou ativar, né, a facilitação do movimento, por exemplo, de um joystick. Isso aqui é um exemplo, né, publicado recente, né, no ano passado, que é a implantação de eletrodos aqui no sujeito, e o sujeito, na verdade, o que ele aprende, né, é ativar determinadas áreas. Toda vez que ele vê uma coisa, ele pode ativar. E o que eles fizeram foi, é um paciente que já estava com esse implante há mais de 10 anos, né, e o que ele aprendeu, né, foi algo bastante interessante. Veja, isso aqui é uma performance para ele se comunicar. Né? Então, olha, isso aqui, o indivíduo está escrevendo, aqui, olha, ele está escrevendo, a máquina está traduzindo da atividade cortical dele diretamente para o computador. E aqui ele está controlando um joystick pela atividade cortical. Veja que a produção das palavras, a codificação das palavras via decodificação do sinal neural é muito mais rápido do que ele usar essa estratégia. É claro que esse paciente aqui ele já tem o implante disso por muito tempo, então ele já treina muito a própria máquina, porque o processo de aprendizagem de máquina já consegue captar bem, né, esse sinal, esse processamento, e com isso ele consegue escrever, né, num computador, né, ele só pensa e a atividade elétrica é decodificada no computador, né, e escreve na tela do computador o que ele está querendo dizer. Veja, né, a habilidade, né, da tecnologia. Claro, nós temos um caso, né, feito, esses casos não são tão simples, porque geralmente esses tipos de eletrodos com a maior dificuldade ele durar muito, porque às vezes a gente implanta 400 eletrodos, uma semana estão funcionando, 15 dias depois só tem um eletrodo funcionando. Porque o próprio sistema nervoso central reage com o material. Então, uma das grandes, né, linhas de pesquisa hoje é saber qual é o melhor material possível de eu colocar que ele tem uma grande duração.